Fala pessoal, sejam bem-vindos ao PodSafer, o videocast da iSafer, que falamos tudo sobre cibersegurança, sem rodeio, sem filtro e com muito conteúdo. Para vocês que estão chegando agora, você está vendo aí o episódio e fala, pô, episódio número 2, o que aconteceu, né? Então eu vou explicar rapidinho para vocês. Nós estamos lançando o episódio número 2, depois vai vir para o ar o número 1, que fala um pouquinho sobre a iSafer, a história de construção da empresa, da marca e o que a gente vem fazendo por aqui. Por quê? Porque nós estivemos recentemente na RSA Conference, que aconteceu em São Francisco, na Califórnia, e para trazer todo esse conteúdo bem quente para vocês, com muita informação, a gente decidiu antecipar. Então, vamos para o primeiro episódio, depois vocês contam para a gente o que vocês acharam. Obrigado! Fala pessoal, bem-vindos ao PodSafer, no segundo episódio, do nosso podcast, onde a cibersegurança é levada a sério, mas sem enrolação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu esse ano na RSA, 2025, realizada em São Francisco, do dia 28 de abril até o primeiro dia de maio, e temos aqui alguns convidados para falar a respeito. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dados que são bastante interessantes. Foram mais de 44 mil pessoas esse ano, 700 palestrantes, 560 expositores e centenas de provocações sobre os temas de discussões que esperavam conhecer dentro do evento. Vamos falar também sobre alguns temas importantes. A IA, ofensiva e defensiva, Zero Trust 2.0, parte de privacidade e APIs, e também a parte de digitais, cadeias digitais. Tá? Então, para falar sobre isso tudo, passo um pouquinho para o Éder apresentar os nossos convidados. Fique à vontade, bora lá, Éder. Gente? Obrigado aí. Vou começar agradecendo aqui os participantes, Deixa eu apresentá-los. A gente tem aqui hoje com a gente o Evandi, o Evandi Silva, CISO do Banco Digio. Seja bem-vindo, Evandi. Obrigado. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Boa. Obrigado pelo convite, primeiro. Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu sou o líder de segurança lá do Banco Digio, estou lá há quase 2 anos. Minha trajetória começou tecnicamente, comecei lá com infraestrutura quase 20 anos atrás, e aí migrei para segurança, passei por algumas empresas de integração de serviço, empresas do ramo financeiro, varejo, passei por algumas empresas aí. Até chegar Tem um agora. background enorme já também nesse mercado, né? Sim, já tenho algum tempo aí trabalhando com cyber, desde implantação de plataforma até construção da cibersegurança em empresas. Uhum. Então tem bastante trilha. Legal, vasta experiência, legal, ótimo. E com a gente aqui também o Fernando Sala, que hoje é diretor de vendas para a América Latina da Sequence, tá aqui com a gente também. Sala, primeiro, obrigado em estar aqui com a gente, participando desse segundo episódio. Bora lá se apresentar. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, prestigiando esse evento. Então, Fernando, eu comecei minha carreira na área de cibersegurança há cerca de 20 anos, passando por diversas empresas também de fabricante, canal, só não fui distribuidor ainda. E com a missão agora de construir a área de vendas da Sequence para a América Latina. Então, começando pelo Brasil, estruturando toda a parte de vendas, canais, distribuição, e agora partindo para os outros países, México, Chile, Argentina e por aí vai. Acho legal falar um pouquinho que a Sequence é um grande parceiro da iSafer hoje. Nós temos grandes projetos juntos, um case muito importante, então obrigado, Sala, por estar apoiando aí. Estamos os eventos fazendo junto, a gente vai estar no Gartner esse ano, que vai acontecer em julho, se eu não me engano. A gente vai estar junho ou julho, acho que é junho. Agosto. Agosto? Agosto, então. Agosto, perto, é verdade. Tá Na mesma semana da Black próximo. Hat, lembrei, é verdade. Você falou agora, mesma semana da Black Hat, inclusive. Perfeito. Então, vamos estar junto lá, falando um pouquinho sobre esse tema, num evento importante do Gartner. Está voltando a acontecer, Então, obrigado pela parceria. Eu que agradeço, vamos juntos. Eu vou fazer uma pergunta, então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a RSA, Então vamos trazer para o tema. Qual foi o momento que na RSA esse ano que vocês olharam e falaram, putz, o futuro chegou? Qual que é o momento que vocês entenderam isso?
Cara, para mim, eu acho que ainda tá muito linkado na utilização da IA. Uhum. Então, há algum tempo a gente já vem falando disso, mas assim, a maturidade disso hoje já está num nível absurdo. Então, a gente vê que muitas empresas já entenderam como utilizar isso em prol do teu negócio. A gente vê a utilização disso. Agora, a gente começa também a verificar as implicações disso para a cibersegurança, né? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção é a quantidade de gente na RSA falando de identidade. Então, a gente não está falando mais de identidade só do usuário, a gente está falando de identidades não humanas também. Então, ok, a gente tem formas de olhar a condição de acesso de uma pessoa humana baseada em comportamento. Agora, como que a gente olha o comportamento das identidades sendo utilizadas pelos agentes de IA? Então, eu acho que isso me chamou bastante atenção, sabe? Tipo, eu não tinha vislumbrado ainda com esses olhos, assim, falar, puxa, não saber que isso estava tão grande assim. Já imaginava o desafio que isso vai ser para a gente agora, utilizando esses modelos, mas eu acho que isso me chamou bastante atenção. Assim, né? A gente conversou um pouco sobre esse tema agora há pouco, sobre que a gente teve a oportunidade de andar no Waymo, né? Lá em São Francisco, no carro autônomo e tudo mais. E você fala, pô, deve ser tudo igual, né? Porque é o mesmo algoritmo, sei lá. Né? Só que a gente ficou brincando que alguns motoristas que não existem estavam carregados aquele DNA de gente completamente diferente. Porque você entra num carro, a dirigibilidade é uma. Aí você entra na outra, é outro cara dirigindo, né? Vamos dizer, parece que o comportamento da identidade do condutor era diferente. Mas foi uma experiência diferente também, né? Ter andado nesse carro lá, né? Olha, a gente vai... O ano passado nós fomos e não conseguimos andar. Né? Então, criou-se uma expectativa. Falou, poxa, será que o ano que vem vai estar mais fácil de ter acesso a isso? Aí esse ano a gente exagerou, né? Qualquer coisa, estava andando com esse carro. É verdade. Foi bem interessante. O que você acha, Sala, do momento da RSA aí, que você viu esse ano aí? Então, do ponto de vista do que vocês falaram sobre IA, eu concordo plenamente. Além dos carros autônomos, eu vi também uma coisa que me preocupou, que é a parte de bots de IA simulando comportamento humano para poder ter acesso às credenciais das APIs. Perfeito. Então isso preocupa porque esses bots eles se adaptam baseado no comportamento das aplicações, das respostas. Então quando você consegue ver que tem um agente autônomo se comportando com um comportamento humano, a fronteira entre tecnologia e humano, ela, do ponto de vista de segurança, ela acabou. É, assustador mesmo. E você, Éder, o que você entende? Eu vou muito na linha do Evandi e do Fernando, do Sala, né? IA é um tema que já tem sido falado há alguns anos, né? A gente que participa todo ano da RSA, a gente tem acompanhado essa evolução. Então, se falava em IA, mas ela não tinha muito propósito lá no início, todo mundo comentava muito sobre a tecnologia. Era mais uma buzzword do que, de fato... mas ela ainda não estava tão bem posicionada, ainda madura para atender algumas necessidades, para estar ali em alguns cenários. E isto veio amadurecendo até a gente chegar no estágio atual, onde a IA realmente está entregando valor, né? Então, hoje, quando a gente olha um produto de segurança, uma tecnologia de segurança, a IA agora não é mais supérfluo, não é mais perfumaria, né? Agora ela realmente está ali com a sua estratégia e trazendo o esperado. Como a gente tem notado essa questão da velocidade nos ataques, né? Até porque a IA está sendo utilizada por nós aqui do lado da defesa, mas o pessoal lá do lado negro da força também está utilizando a IA, né? E aí o equilíbrio só vai acontecer se as duas pontas estiverem instrumentadas da mesma forma, né? Até porque a IA traz uma velocidade. Hoje você já encontra, por exemplo, LLMs e produtos de inteligência artificial com propósitos específicos para pentest, né? Para descoberta e exploração de vulnerabilidades. Então, isso traz para o atacante uma velocidade impressionante, porque à medida que se publica uma CVE, se publica uma vulnerabilidade, em minutos o cara tem um exploit pronto para fazer exploração, né? E você, do outro lado, tem que estar instrumentado
com a mesma capacidade, na mesma condição para, cara, a janela de tempo do ataque ficou minúscula. Eu tenho que ter condições de perceber isso. E aí entra muita questão comportamental, né? Quando a gente também fala de credenciais, por exemplo, é perceber os desvios numa janela de tempo muito pequena. Um outro ponto que a gente citou até no primeiro episódio, né, falando dessa questão onde mais de 70% dos ataques hoje, eles não estão usando códigos maliciosos mais, né? Eles estão usando ferramentas lícitas e credenciais. Válidas, Então, eu, deste lado, tenho que ter condições de perceber o desvio de comportamento numa velocidade muito pequena, né? E tomar uma ação muito rápida. E não, assim, é humanamente impossível ou fica muito difícil só com humanos. Então, a IA tá ali como, eu diria que a primeira fronteira. Percebendo essas coisas, fazendo triagem e endereçando, e às vezes até tomando uma ação preventiva, até o time ter condições de avaliar se aquilo faz sentido de verdade, né? Tem muita ferramenta que faz isso, né? Eu bloqueio a credencial e aí eu peço pro time dar uma olhada, eu já tomei aqui uma ação preventiva, eu bloqueei. Agora vocês dão uma olhada se faz sentido o bloqueio, se não libera, né? Mas eu já... É a intenção, a estratégia de conter, e aí eu vou entender aquele cenário. Então, a IA agora, ela realmente está trazendo valor. E a IA para tudo agora, né? Vocês falaram do AIMO aí, né? Dos carros autônomos e coisas do tipo. E é isso, assim, a IA ela está começando a invadir o espaço e a ocupar algumas situações que antes eram ocupadas ou eram atividades que eram executadas por humanos, né? Maluco. Inclusive com uma condição muito próxima da condição humana. Exatamente, então, como protagonista mesmo, né? Eu acredito que a tendência é isso realmente crescer, acelerar, né? E dar condições para a gente fazer cada vez mais, né? Evandir, na sua posição de líder de segurança de uma instituição financeira hoje, o que você estava buscando na RSA desse ano? Você conseguiu ter uma visão do que você estava permeando a sua busca? Alguma coisa que você queria entender? Sim, muito ainda voltado para como lidar com as identidades, e principalmente com as identidades não humanas, né? Então, a gente tem percebido um crescimento absurdo da utilização de serviços de bots internas, agora utilizando agentes para poder consumir dado, para poder alimentar a central de atendimento, para levar para modelos de negócio de tomada de decisão de crédito, que isso já está evoluindo para esse nível. Então, poxa, beleza. Quando a gente fala da criação, da utilização de identidade não humana, ainda existe, eu acho que uma falta de maturidade de lidar com a segurança disso. Estou falando de não rotacionar as coisas. É uma credencial que eu não tenho um humano por trás, ninguém vai acessar, mais ou menos, porque alguém pode descobrir como manipular a API que utiliza aquela secret, aquele token, aquela credencial, e aí extrair a informação da forma indevida, né? Então, eu fui muito para olhar esse tipo de coisa. E falei, poxa, beleza, será que o que a gente está olhando aqui, será que ainda é pouco? Será que tem alguém mais na frente, olhando de uma forma diferente que a gente não está olhando? E, de fato, né, a gente vai, toda vez que vai, sempre olha os grandes já falando de muita coisa nova com relação a isso. E aí você olha as startups também, que sempre trazem ali algum tipo de inovação voltada para esses modelos. Então, eu acho que um grande desafio vai ser entender o comportamento dessas credenciais. Poxa, beleza. Como que eu vou fazer condições de monitoração, de acesso para uma credencial que ela não tem um comportamento de serviço, ela não tem um comportamento humano, né? Porque ela está sendo utilizada por um agente que está fazendo mais coisas, está acessando mais informações, mas que a gente restringe ali, é dado pessoal, é dado bancário. Poxa, mas se existe uma correlação depois no resultado final, não adianta nada ficar segregando dado aqui. O resultado final dela, se alguém conseguir manipular e buscar fizer a pergunta certa, os agentes eles vão trabalhar e te trazer um compiladão ali de dados.
Então, cara, é um desafio É um aprendizado bem grande que a constante. gente tem pela frente aí. E você, Sala, me conta um pouquinho sobre o que a Sequence enxergou lá do ponto de vista, além de você externou uma preocupação, né, com relação à IA, mas do ponto de vista do que a Sequence foi buscar ou apresentar dentro da RSA esse ano. A Sequence, eu até estava conversando com o Evandi aqui nos bastidores, né, a respeito de mentalidade que eu vejo aqui para a América Latina. Existe uma discrepância entre como pensa o americano hoje, do ponto de vista de segurança de API, como funciona a mentalidade aqui da América Latina. Lá, o pessoal está preocupado com ataques avançados de IA, agente QA, em cima das APIs. É isso que está movimentando o mercado, inclusive. Aqui não. Aqui o pessoal ainda está olhando visibilidade, saber onde estão as APIs. Só que os ataques que acontecem lá estão acontecendo aqui também. Eu cito até 2 exemplos de cases que nós fechamos esse ano, de ataques nas APIs por comportamento, né? E a gente atuou, e durante a POC a gente conseguiu fechar e mostrar que bloqueava aquele ataque. Só que o cliente estava procurando o quê? Visibilidade. Ele não sabia nem onde as APIs dele estavam. Já tinha que parar um ataque na API. E a gente tem o Pix ainda que também entra nesse... Que é a nossa jabuticaba. Que é o jabuticaba, né? Exato. Então, a diferença do mercado latino-americano para o americano nós temos cerca de 5 anos atrás deles, em termos de mentalidade. Um estágio mentalidade. antes, né? Aqui ainda o pessoal quer visibilidade, saber onde a API está e como você controla e protege. E é maluco porque enquanto a gente está 5 anos atrás, a gente tem uma criatividade no Brasil inacreditável, não só no Brasil, na América Latina como um todo, de criar outras condições para ataque, né? Então, gera um problema maior ainda. Isso, e aí do nosso lado, o nosso desafio é falar com os clientes, né, com as empresas, e explicar para eles, olha, você está preocupado com visibilidade, mas você está sendo atacado. Então a gente tem que encurtar esses 5 anos para chegar próximo da mentalidade americana e proteger efetivamente essa fronteira das APIs dos clientes. Foi isso que eu percebi lá. Legal. Mais alguma consideração a respeito da RSA, Eder? Eu vou até puxar um gancho dessa fala do Sala aí sobre essa questão, né, de maturidade. Normalmente o mercado latino ele tem essa característica de estar um pouco atrás, né, em relação a alguns, o mercado europeu, o mercado americano, quando a gente fala de segurança da informação, né? Isso a gente percebe isso para quem está, né, na área, percebe esse tipo de coisa. E é um desafio mesmo, porque, como o Sala colocou, a gente não tem nem governança ainda, né? A gente está tentando criar, né? Tentando colocar em prática essa estratégia de governar essa coisa toda. E quando a gente fala de API, né, que, apesar de ser uma tecnologia que já tem ali sua idade, a gente acelerou muito o uso disso tudo pós-pandemia, né? Durante pandemia e pós-pandemia, né? A gente teve que reinventar muitos negócios, né? E aí a tecnologia foi o instrumento que deu condições para a gente recriar uma série de negócios, né? E aí, cara, gera as vulnerabilidades, foi o protagonista disso tudo, conectar sistemas, né? Interação entre sistemas. Então a gente acelerou muito isso. Junta isso tudo, vem aquela história da descentralização das empresas, de você dar autonomia para as áreas de negócio, né, para as unidades de negócio criar, e teve aquela coisa da velocidade, de encurtar, né, o tempo para pôr um negócio na rua. Então, tem empresas onde as áreas de negócio elas têm condições e estão autorizadas a publicar suas APIs. Então, olha o desafio disso tudo, né? Então, a gente já conversou com clientes e quando a gente entra no tema API, a área de segurança, a primeira coisa que fala, cara, eu não tenho ideia do que eu tenho. Né? Então, como proteger aquilo que você não enxerga? Então, talvez a gente aqui na América Latina, a gente ainda fala de visibilidade porque a gente perdeu um pouco dessa visão. A área de segurança ficou cega nesse sentido, né? O que a gente vai ter que fazer é bem o que o Sala falou. Agora essas coisas vão ter que caminhar em paralelo, porque, cara, você tem que enxergar e já vir protegendo, né? E com o uso da IA do outro lado, né, vem um desafio muito maior, que é essa questão dos algoritmos, dos bots, eles conseguirem se comportar muito próximo
das aplicações legítimas, né? Ou dos usuários, né? Então as pessoas... Eu vou até fazer um paralelo com fraude, né? Lá atrás a gente tinha umas estratégias, há muito tempo atrás, de fraude por comportamento, e você colocava ali algumas estratégias de tentar entender, esse cara só faz Pix nesse valor, esse cara... E aí o atacante ele começava a conhecer a sua estratégia de travas relacionadas a comportamento, que naquela época era muito determinística, eram travas, é o valor no horário, coisa do tipo. E aí o cara se comportava como usuário. Então, para fazer uma fraude, tem que ser nesse horário, com este valor, para eu passar por baixo do radar do time de prevenção a fraudes. E é isso que está acontecendo agora com a API. E a inteligência artificial dá condições de escalar tudo isso, né? Então, você se comporta muito próximo do usuário legítimo. Então, um cara consegue acesso... E a parte de API ainda está alinhada com a parte de DevSecOps, né, que tá, de alguma forma não está na mesma parte, mas tem que documentar, tem que criar condições, achar uma forma onde que o cara tem que subir essas APIs já num formato mais seguro. Então tem uma jornada enorme ainda em cima desse eu trabalho, diria né? que é uma caminhada. A gente tem essa característica de... Né, hoje tudo é API. Né? Tudo é API, a gente... tem um aplicativo no dispositivo móvel do usuário que está se comunicando aqui com o back-end através de APIs. Eu tenho o carro da Yamo lá, da Yamo, que deve estar baixando modelos, subindo modelos, telemetria, coisa do tipo, usando APIs. E hoje o mundo é API, né? A gente está produzindo e publicando APIs a todo momento. A gente presenciou um acesso remoto dentro do Waymo, né? Durante a experiência que a gente estava tendo, deu uma certa atrapalhada lá por conta dos sensores, provavelmente por causa de um caminhão de mudança que a gente chegou lá, acho que ele dá uma atrapalhada. E por alguns segundos ele ficou parado até a hora de uma interação humana lá e... o cara acessou remotamente o carro e deu um reboot lá e o negócio saiu andando. Acessou remoto o carro. A gente pediu ajuda, né? A gente pediu ajuda. E aí o operador lá acessou o carro remotamente, provavelmente ele deu alguma instrução, o carro saiu e foi embora. Então, mas é isso, um acesso remoto, através de API, coisa do tipo. Então, a API é uma tecnologia que agora faz parte do negócio. Bom, gente, começando aqui o bloco 2, vamos falar um pouquinho aqui de IA ofensiva e defensiva, né? Eu tive a impressão lá na RSA que se falava muito de IA nesse contexto, né? E aí, Fernando, uma pergunta aqui para você. Como é que a Sequence enxerga a evolução da IA no contexto de ataques automatizados, bots maliciosos e evasão de APIs, né? O que chama a atenção da Sequence nesse tema? Bom, hoje IA ofensiva, ela é protagonista. Praticamente 100% dos ataques são gerados por IAs hoje, IA ofensiva. Então, a gente vê, inclusive, esses agentes de IA aprendendo o comportamento das respostas que vêm das aplicações para poder fazer os ataques. Então, lá na Sequence, a gente tem hoje um meio de você parar esse ataque, bloquear esse ataque por comportamento. Então, eu tenho a IA ofensiva e nós temos a IA defensiva, que por comportamento bloqueia esses ataques usando fingerprinting por intenção e não por assinatura. Tá? Então, é assim que a gente trabalha do ponto de vista de IA ofensiva. Bem interessante. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, Sala. A RSA deixou claro, né? As APIs estão no centro das questões das ameaças hoje, né? E vocês na Sequence têm lidado com isso globalmente, né? O que você viu lá para acelerar a maturidade das empresas no Brasil, no contexto Brasil, sobre as aplicações, as APIs e aplicações modernas? Sim, aqui no Brasil, efetivamente, é a questão da visibilidade. Se você não consegue ver, você não consegue proteger. Então, trabalhar muito a parte de visibilidade, inventário de APIs, mas também evoluindo para a parte de proteção, que os ataques estão acontecendo e precisam ser protegidos. Então, a gente encontrou clientes hoje que afirmavam que tinham 2.000 APIs, quando a gente fez o teste com a ferramenta, achou 12.000 APIs. Então, esse é o ponto que a gente vai acelerar aqui no Brasil, que é trazer visibilidade com proteção. E esse cenário você está vendo as empresas se movimentarem nesse sentido, na sua visão? Não. Não, é a questão da mentalidade que a gente comentou no bloco 1. A API ainda não é um assunto para o board. Então, quando a gente fizer a estratégia de trazer visibilidade, mostrar as estratégias de proteção contra ataques em tempo real,
e traduzir isso em linguagem de negócio, risco de negócio, aí o board começa a entender e atuar. Perfeito. Tá claro. Alguma fala adicional aí, Éder? Não, só isso aí. Não, eu acredito que o cenário é esse mesmo que o Sala colocou. Né? Que Beleza. a gente ainda está na fase, ou no estágio de ganhar visibilidade, para depois entender o risco. E aí sim a gente vai conseguir apresentar para... Né, do ponto de vista comercial, eu percebo um pouco disso no sentido das empresas, quando elas enxergam as APIs, que é aquilo que você falou, que falta visibilidade ainda aqui, aí elas veem valor. Né? Porque muitas dessas APIs que elas enxergam são maliciosas, tem algumas questões que já estão, inclusive, bastante adiantadas, né? A gente já pegou isso junto em alguns casos, né? Exato. Então, tem tido essa questão. Primeiro, está faltando a visibilidade, mas quando enxergam, elas veem valor e entendem que isso está no momento de enxergar um pouco além, né? Além disso, né, Dave, além de enxergar, ter visibilidade das APIs, é ver o que está passando ali por dentro das APIs. Então, aquelas informações, muitas vezes dados sensíveis, sem dúvida, dados de negócio, esse é o principal. Então, quando a gente mostra isso acontecendo para o cliente, não só mostrando a API, mas o risco que ele está correndo, aí sim a gente acelera essa maturidade. Evandi, ainda falando desse tema API, como é que o banco tem tratado esse tema lá? Cara, a gente está num viés de visibilidade. Então, a gente precisa ter... É difícil você falar, poxa, eu tenho um inventário. Não tenho certeza se eu tenho inventário de tudo que está rolando com relação à API. Mas a gente está no trabalho de mapear e também monitorar para verificar o abuso. Então, a gente tem muita API de Open Banking, tem muita coisa que é consultada, né, externamente. Tem muita bot que usa isso. Então, a gente está numa fase de, poxa, beleza, o que é bot maliciosa? O que é bot que está abusando? Então, a gente tem lá algumas proteções de penalidades para essas bots. Então, a gente está nessa parte. A gente faz a parte de visibilidade e também tem uma camada já de proteção para algumas tentativas de abuso das APIs. Mas se você me perguntar, porra, se o seu inventário é 100%, eu acho que não. Porque ainda a gente tem muita área de negócio que acaba desenvolvendo API, que acaba consumindo alguma API que a gente não sabe. A gente só descobre depois, numa monitoração, que a gente vê lá batendo as consultas. Entendi. Cenários e desafios que todos vivem aqui, né? É natural esse momento, né? De entendimento. E muito na POC, normalmente, quando você faz, que você enxerga coisas que você fala, pô, mesmo eu tendo mapeado, a ferramenta me traz coisas que eu não tinha nem ideia que existia. Né? Legal. Bom, Evandi, ainda na RSA se falou muito sobre o tema Zero Trust, que não é um tema novo, mas que ainda continua sendo pauta de muitas discussões, né? Eu acho que a novidade foi identidade, né? Então, ainda, como você disse em blocos anteriores, a identidade ela ganhou um foco muito grande, né? Inclusive com citações como a identidade sendo um novo perímetro, né? Até porque a gente descentralizou muita coisa. E aí isso conversa diretamente com o mercado financeiro, né? No seu mundo aí financeiro. Quando a gente fala de Open Finance, autenticação em múltiplos canais e por aí vai, né? Então, na sua visão, o que você acredita que evoluiu nesse tema Zero Trust, né? O que mais te impactou sobre esse assunto lá? Cara, o que mais me impactou foi deepfake. A gente está usando muito hoje múltiplos fatores de autenticação e a face se tornou um fator de autenticação primordial em muitas autenticações e muitos serviços. E hoje é um pouco assustador como a deepfake evoluiu e como isso tem afetado os processos de reconhecimento de face. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem um processo de aquisição de clientes que passa por um fator de reconhecimento facial e reconhecimento de vida, né, de liveness. Então, de poder identificar se aquela face é uma foto, se é uma pessoa viva, enfim. Hoje a deepfake evoluiu absurdamente para poder enganar esses sistemas. A gente vê até uns casos aí que a gente estava comentando, inclusive,
As ferramentas elas têm evoluído para poder reconhecer, mas o atacante ele está usando e abusando desses métodos, né? Então acho que isso chama bastante atenção. Com relação a usuário normal, que a gente fala de perímetro, usuário colaborador, acho que ainda o desafio está no mínimo privilégio. A gente sempre vai bater nesse ponto de sempre ter os perfis que precisam estar bem adequados, continuar utilizando toda a parte de acesso condicional para isso evoluir de forma que a gente reconheça os padrões que são suspeitos para a gente poder tomar algum tipo de ação ou não. Então, eu acho que continuar evoluindo isso, acho que MFA, todo mundo já entendeu, né, que isso é necessário. Não é perfeito, a gente tem fatores aí que são facilmente quebráveis, tem outros que a gente acha que é robusto, mas já tem deepfake, por exemplo, já tem N ferramentas que conseguem quebrar, mas a gente precisa continuar nessa verificação contínua e evoluindo esses modelos, né? Então, aliando mais acessos condicionais para que a gente tenha esse modelo de reconhecimento de acessos anormais para que a gente possa tomar alguma ação. Legal. E você sabe que eu vou voltar alguns anos atrás, né? Quando a gente começou essa história de uso da face, né, como forma de identificar o usuário, naquela época se dizia que era a forma mais segura disso ser feito, né? Uhum. E todo mundo defendia isso e se investiu muito em fazer tudo isso pré-IA, né? Então a gente usava outros fatores como os tokens e coisas do tipo, cara, vamos acabar com tudo isso e vamos usar a face do indivíduo, né? Porque é uma característica Única. muito pessoal, única, né? E que é possível de ser utilizada nos canais digitais, né? Uhum. E a gente defendeu e o mercado adotou isso de forma massiva, né? E agora você vê como são ciclos, né, de tecnologia. Agora a gente começa a perceber que com a IA, isso que era tão robusto, não seguro, como né? é tão seguro, começa a se tornar frágil. E a gente vai ter que buscar outras estratégias para reconhecer e identificar. Vai até um pouco no gancho do que o Sala falou. Vamos para o comportamento. Né? Vamos ter que entender comportamento e aliar as coisas e conectar as coisas, né? Eu não vi detalhes ainda, mas assim, existem modelos em alguns países, tipo China, até alguns países da Europa, não vou me recordar agora quais são, acho que Suécia, já usa algum modelo de face para pagamento, para metrô, né? China, os chineses usam muito, massivo isso. Usam muito. Eu não sei como tá isso lá. Tipo, eles nem têm cartão. O indivíduo não recebe um cartão. Não sei como tá isso lá. Isso tinha um processo que eles estavam usando, eles estavam chipados, né? Estavam com chip nos braços e já fazendo algum tipo de trabalho em cima disso, mas principalmente para meio de pagamento. Não sei, talvez a evolução disso seja íris mesmo, né? Talvez. Então, aqui é caro ainda, né? Varia muito do canal, né? Mas é isso. Tem até uma discussão, até pouco tempo atrás, sobre esse tema, que as pessoas estavam sendo convocadas, recebiam uma graninha inicial para poder fazer você vendia eles para esse treinamento da IA, para poder gerar um banco de dados e a partir daí verificar se isso era mais atual, mais seguro. Por outro lado, você estava vendendo dados que é uma coisa que não se vende, enfim, mas uma discussão que entrou meio que no campo jurídico, aí vamos dizer assim, né? Mas é um tema interessante de como está evoluindo, né? A preocupação é a gente entender quais são os caminhos possíveis para garantir a segurança, né? Diminuir a fragilidade. Bom, agora falando um pouquinho sobre supply chain, riscos de terceiros, né? Tem um dado aqui interessante, né? Que diz que mais de 60% dos incidentes hoje têm origem em terceiros, né? Segundo o relatório apresentado lá na RSA. Isso inclui APIs expostas, fornecedores sem políticas claras, integrações frágeis, né? Aí, para o Fernando aqui. Fernando, você viu alguma abordagem, ferramenta, case, né, que te chamou a atenção nesse contexto do supply chain, dessa
interconectividade digital? Sim. Lá na Sequence nós temos um caso de uma operadora de telecom que tinha 3.000 APIs expostas por fornecedores. 30% dessas APIs eram APIs zumbi, que são aquelas que estão ali conectadas sem função, né? Então a Sequence hoje ela consegue mostrar esse tipo de proteger esses tipos de APIs externas, inclusive mostrando essa filtração de dados. Então a gente consegue fazer isso pela plataforma. Então tem esse case. E também, conversando com o Gartner, é um tema para os CISOs no próximo evento, que é a proteção de APIs externas. Esse é um grande risco, é um risco que os CISOs estão pedindo para falar, inclusive no evento. Então nós já temos cases e a plataforma já tá pronta para fazer esse tipo de proteção. Interessante. Legal. Na RSA ainda, Evandi, a gente estava vendo fortes tendências aí no mercado financeiro de tokenização ainda, o DLP, né, automatizado, e a parte de compliance contínuo, né? No setor financeiro ainda, qual que é a dor mais real quando a gente fala sobre dados sensíveis de LGPD, de GDPR e outros casos? Cara, eu acho que ainda é alimentar o negócio com dado e alimentar ele com o dado que ele precisa de fato, com a segregação adequada. Então, hoje ainda a gente trabalha com a segregação desse dado, né? Tipo, para que cada área de negócio ela tenha visibilidade em uma determinada parte do dado, só que assim, a gente está evoluindo já para modelos de utilização de ferramentas de automação e otimização dessas informações. E, no meu ponto de vista, o problema é que a gente cria tantos nichos de acesso de dados que, no final, esses agentes, esses nichos, podem ser correlacionados para poder entregar o dado inteiro. Então, a gente se preocupa aqui, às vezes, com a parte de segregação, fala, poxa, esse é dado pessoal, não pode ver e tal. Tenta segregar, mas aí no resultado final você acaba compilando tudo e entregando. Esse é um problema. Então, a gente precisa entender como entregar o dado da melhor forma possível para o negócio. Então, mascarar o que deve ser mascarado, tentar criar toda uma camada de tokenização que seja eficiente para a segurança, mas que entregue o dado de forma utilizável para o negócio. Perfeito. Também. Protegida também, né? Bom, tem aqui uma provocação, aqui um quadrinho que eu achei bem interessante, que chama Aposta Quente. E a ideia aqui é perguntar para vocês sobre uma tecnologia ou tendência que vocês acreditam que vai mudar o mundo nos próximos anos. Vou começar pelo Sala aqui. Poxa, boa pergunta. Bom, eu aposto numa tendência, que é a tendência das Shadow AIs. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas nós vamos ver uma explosão de agentes autônomos se conectando por APIs por debaixo dos panos. E quem não souber proteger essas interações vai estar exposto. Então, dados de segurança vão cair. Interessante. Vandi. Para fugir um pouco do tema de IA, né? Eu acho que continua, cara. Isso daí é uma evolução constante. Mas eu acho que um outro ponto que eu acho que muda a regra do jogo para os próximos anos é com como eu posso dizer? Com a possibilidade de quando a computação quântica ela se tornar viável comercialmente, sabe? Perfeito. Eu acho que isso muda o game também. Eu acho que isso vai ser potencializado agora, com a utilização melhor dos modelos de IA para poder explorar esse cenário. E assim, cara, a hora que isso se tornar comercial e viável, mudou tudo, né? Algoritmos de curva elíptica, a gente vai ter que pensar em outros modelos aí e vai ser um Deus nos acuda para poder substituir tudo. Eu espero que isso demore absurdo, né? Não é o que vem acontecendo com a exploração das IA generativas, por exemplo. Mas eu acho que isso é uma tendência que vai mudar a regra do jogo para a gente quando a gente fala em criptografia. Inclusive,
é um dos temas que vários estudos dizem que deveria estar no radar de todo mundo, né? Então, computação quântica. E aí, Mauro? Putz, cara, eu acho que a gente está num momento, quando você olha o cenário que a gente vislumbra dentro dos clientes, perto do mercado latino-americano ainda, que a gente ainda estamos em visibilidade ainda, de uma certa forma, eu acredito que a gente tem um caminho longo para alcançar conquistas que já estão lá fora, muito já estabelecidas, né? Então, quando a gente fala de cibersegurança, a gente percebe que as tecnologias que já existem são muito novas para um grupo que a gente tem vislumbrado no meio da pirâmide. Então, ainda estou vendo muito em cima do que a gente já tem e que os clientes ainda não enxergam, né? As empresas não estão enxergando. Ainda a parte de computação quântica está bem longe do que a gente enxerga no dia a dia do mercado. Então, na minha visão, a gente estabelecendo como, não sei exatamente o que vai chegar lá, mas diante do cenário, que a gente tem ataques aí tão rápidos, né? Que antigamente a gente estava falando ano passado, 2 minutos e 61 segundos viraram 51 segundos. Então eu entendo que a questão tempo é o que vai determinar tudo aí nos próximos meses e talvez no próximo ano ainda. E você, Éder, o que você vislumbra? Eu vou falar aqui, eu poderia citar IA, porque eu acho realmente que a IA vai transformar a sociedade como a gente conhece hoje de forma profunda nos próximos anos, profunda, impactando diversas profissões, domínios de conhecimento e até comportamentos. Então eu acho que a IA ela é uma tecnologia que realmente vai transformar a sociedade como a gente entende hoje, mas também vou citar o 6G. Eu acho que o 5G, eu acredito que o 5G ele trouxe já uma capacidade muito grande de conectividade, transferência de dados, viabilizou muitas aplicações, inclusive aplicações que estão em dispositivos móveis, mas o 6G ele vem para alargar a banda, e aí realmente o 6G vai dar capacidade para diversos OTs e equipamentos aí, consumirem, transmitirem um volume de dados muito grande. E isso praticamente vai dar condições para a gente conectar e gerar grandes volumes e transitar grandes volumes de dados. Então, eu acredito muito que o 6G, o 5G ele já deu uma pitadinha do que né? Para quem veio lá do CDMA, 3G, 4G, e o 5G mas o 6G eu acho que ele realmente vai ser a disrupção. A gente realmente vai conseguir gerar nas pontas um grande volume de dados e em uma velocidade muito pequena a gente vai conseguir transitar esses dados de um lado para o outro. Então isso vai viabilizar uma série de novas tecnologias e novos cases de uso. Então eu acredito muito no 6G. Legal. Então tá bom, gente. Olha, queria agradecer a vida de vocês aqui. Esse é o nosso segundo episódio, né, do nosso podcast. Fizemos o primeiro episódio basicamente falando um pouquinho sobre criação da iSafer, o que a gente vem fazendo com esse nosso novo negócio, novo palco, né? Então queria agradecer vocês, obrigado pela presença e últimas considerações, fiquem à vontade. Bom, obrigado vocês pelo convite, sempre prazer. Bom participar, poder compartilhar um pouco de informação, poder trocar com vocês também, porque vocês são pessoas assim extremamente interessantes e inteligentes, bom papo. Bom, é isso, obrigado pelo convite. Obrigado. Eu também agradeço muito, demais, é uma honra participar do evento com vocês. E estamos aqui para ajudar, sempre que for necessário, pode contar com a gente, com a Sequence. Muito obrigado, Salo. Obrigado, Éder. Eu que agradeço os convidados. Mauro, obrigado e bora lá. Bora, vamos pro próximo. Obrigado, gente.